para a gente começar. Bom, então, pessoal, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Ok, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo... Podemos começar? Ok, Juline respondeu aqui, a Ariston, tá bom. Então vamos lá, vamos começar. Bom, então aqui está, né? A gente vai falar hoje aula, nossa sexto encontro, tá? Deixa eu só liberar aqui. Nosso sexto encontro, hoje então, o assunto da aula são integrais, né? Eu vou fazer uma introdução, vou apresentar o que é uma integral, né? E aí vou falar de algumas técnicas de integração, assim como a gente fez com as derivadas, tá? Bom, então para a gente começar a falar de integral, a gente vai pensar na ideia de áreas, né? Bom, quando a gente começa a estudar geometria plana euclidiana lá no ensino fundamental, né? A gente começa com a ideia de áreas de triângulo, né? Depois a área de retângulos, área de outros polígonos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um pentágono, né? Por exemplo, como que a gente calcula a área de um retângulo, né? Então, a área do retângulo a gente faz a base vezes a altura, né? Multiplica a base pela altura. Já a área do triângulo é a metade de um retângulo. Então, a gente faz base vezes a altura dividido por 2, né? Para calcular a área de um pentágono, então se a gente pegar aqui um dos vértices e traçar diagonais, a gente consegue dividi-lo em triângulos. Então, a gente pode calcular a área de cada triângulo e somar, né? Bom, e assim por diante. Então, a gente consegue, de alguma forma, né, sem muito esforço, calcular a área dessas figuras. Tá? A gente sabe fazer isso. A gente aprendeu isso ao longo, né, do nosso ensino básico. Bom, mas e quando a gente tem uma curva, né, representada por uma função y igual a f de x, né, e eu preciso calcular a área que está abaixo desta curva, então sob essa curva, e acima do eixo x. Tá? Então vamos considerar o caso em que a curva é não negativa, então ela está para cima do eixo x, tá? Em um intervalo AB. Então o x aqui vale A, aqui o x vale B, né, nesse intervalo. Então, preciso calcular essa área. Então, o problema que a gente vai resolver para entender o que é uma integral é calcular essa área. Que não é tão simples quanto nesses casos, porque eu não tenho uma forma regular aqui, né, que eu consiga dividir em triângulos. Então, como é que nós conseguimos resolver esse problema? Então, é isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje, tá? Bem, então veja só. Para resolver esse problema, eu posso pegar essa região, né, que eu estou querendo calcular a área, e traçar retas, ou traçar segmentos verticais, né, dividindo esta região em faixas iguais, né? Então, eu vou fazer isso da seguinte maneira, né? Vou traçar esses segmentos aqui, ó, verticais, de forma que eu tenha segmentos iguais aqui no eixo X. Ó, né? Cada segmento desse vai ser chamado de ΔX, vai medir ΔX. Então, o ΔX vai ser a medida da largura, vai ser a largura dessas faixas. E como que eu calculo ΔX? Então, eu tenho um segmento AB, né, que é a distância, né, desse ponto a esse ponto, e eu vou dividir em N partes iguais. Então, eu vou pegar
esse segmento que mede B menos A e vou dividir por N. Então vai ficar assim. O ΔX, então, tá aqui, ó. ΔX vai ser igual a B menos A sobre N. Tá? Porque eu peguei esse segmento aqui inteiro. Ele mede B menos A, por que B menos A? Porque do zero até esse ponto mede B. Aí eu preciso tirar esse segmento que mede A, então por isso que é B menos A. Aí eu dividi em N partes iguais, né? Então por isso ficou ΔX é igual a B menos A vezes N. Bom, aí eu escolho uma dessas faixas, porque se eu numerar, né, a primeira vai ser S1, né, depois a segunda parte é S2, depois S3 e assim por diante. Então, eu vou chamar uma parte genérica de SI, né, porque se eu estou numerando 1, 2, 3, 4 até N, então eu vou dizer, vou representar cada uma por SI. Esse I é o índice que varia de 1 até N. Tá? Então, se eu quero representar de maneira genérica, eu vou pegar SI e eu vou calcular a área desta faixa. Né? Para calcular a área dessa faixa, o que eu posso fazer? Para calcular de cada faixa, eu posso aproximar essa região, essa faixa, a um retângulo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar cada um desses segmentos aqui, o topo dele aqui em cima, eu vou traçar um segmento paralelo ao eixo X, de forma que eu tenho um retângulo. Então, olha só, pega esse ponto aqui, traça um segmento aqui, ó, vou ter um retângulo aqui. Pego esse ponto aqui, traço um segmento aqui, vou ter outro retângulo. Pego esse ponto, traço um segmento aqui paralelo ao eixo X, ó, vou ter um retângulo aqui. Pego esse ponto aqui, traço um segmento paralelo ao X, vou ter um retângulo. E assim por diante. Então eu aproximo essas faixas retangulares aqui, ó, ou essas faixas, a retângulos. A retângulos. Aí eu vou calcular a área de cada retângulo. Tá? Então, como que nós calculamos a área de um retângulo? A gente faz base vezes a altura. Né? Então, observe que a base de todos os retângulos é ΔX, porque todos os retângulos têm base com medidas iguais. Então, a base é ΔX. E a altura vai ser f de x, vai ser a imagem. Bom, e aí cada retângulo tem uma altura diferente. Por exemplo, a altura desse primeiro retângulo vai ser f de x1. Isso aqui. A altura desse segundo retângulo vai ser f de x2. A altura desse terceiro retângulo vai ser f de x3. A altura desse quarto retângulo vai ser f de x4. E assim por diante. A altura desse retângulo vai ser f de xi. F de xi. Então, de maneira geral, a gente representa a área de cada retângulo, vou colocar entre aspas aqui, né? Por xi menos xi menos 1, né, que é essa diferença aqui, que na verdade é o ΔX, vezes f de xi, que é essa altura. Então eu posso representar assim, f de xi vezes o ΔX. Então é base vezes a altura, onde o ΔX, como a gente tinha visto, é B menos A sobre E. Então isso aqui, ó, é a área de um retângulo, é a área do retângulo I, mas o I varia de 1 até N. Então se eu tenho uma área de um retângulo, para encontrar a área total, eu somo as áreas dos N retângulos. Então veja, a área total, que eu vou chamar de SN, vai ser a área total, a área dos N retângulos, vai ser a soma, né, das áreas dos SI retângulos. Então, ó, essa letra é uma letra grega, né, chamada sigma, representa um somatório, né, então é a soma das áreas dos I retângulos, onde o I varia de 1 até N. Então, a soma das áreas desses N retângulos. Cada retângulo, a área vale base, que é ΔX, vezes a altura. Então, aqui eu tenho
a soma das áreas dos n retângulos é o somatório de f de xi vezes ΔX, onde i varia de 1 até n. Então aqui eu tenho a soma dos n retângulos. A soma dos n retângulos, então, vai ser aproximadamente. Então, essa soma eu posso escrever assim, né? Para o primeiro retângulo, eu tenho f de x1 aqui, vezes ΔX. Esse segundo retângulo, eu tenho f de x2, que é essa imagem, vezes ΔX. Para o terceiro, f de x3 vezes ΔX. E assim por diante. Tá? Então, tenho aqui a soma. Eu posso colocar o ΔX em evidência, porque o ΔX é um fator comum a todos os termos. Então, colocando o ΔX em evidência, eu vou ter f de x1 mais f de x2 até f de n vezes ΔX. Bom? Então, gente, isso aqui representa o quê? É uma aproximação, né, da área que está abaixo do gráfico da função y igual a f de x e acima do eixo x, essa área aqui. Bom, agora veja só, essa área é uma área aproximada. Agora, essa aproximação melhora quanto maior for o número de retângulos, né? Então lembra que eu calculei essa área fazendo uma aproximação, né? Veja aqui, ó, olha esse caso. Então, aqui quando eu divido em retângulos, quando eu formo meus retângulos, tem parte, né? Nesse caso, ó, essa área que eu calculei desse retângulo é menor do que a área real, porque tem uma parte aqui, ó, que não está preenchida, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Agora veja essa parte, ó. A área que eu calculei desse retângulo é maior do que a área real, porque ultrapassa a função, ó, aqui também, aqui também. Então, na média, acaba dando uma área aproximada. Agora, veja, quanto maior o número de retângulos que eu considerar, melhor vai ser essa aproximação. Olha, esse gráfico mostra isso. Se eu pegar, quero calcular a área que está abaixo dessa curva no intervalo AB. Né? Então, se eu dividir esse AB em duas partes, então eu vou pegar um ΔX grande, né? Só dividir em duas partes. Então, observe que essa aproximação é bem ruim. Eu tenho uma parte grande aqui, ó, que não está sendo considerada. Se ao invés de dividir em duas partes, eu dividir esse segmento AB em quatro partes, veja como a aproximação vai melhorando, né? Eu já começo a ficar com menos parte em branco, né? E aqui ultrapassa, né? Agora, em vez de 4, se eu divido em 8, veja, a aproximação vai ficando cada vez melhor. Ó. Ou se eu dividir em 12, então, veja, ó, a área estimada vai ficando mais próxima da área real. Bom, então, o que significa? Quanto maior o n, quer dizer, o que é o n? É o número de retângulos. Então, quanto maior o n, menor vai ser o ΔX, porque menor vai ser a largura dos retângulos. Se eu aumento o número de retângulos, menor é a largura dos retângulos. Então, quanto maior o n, ou quanto menor for o ΔX, melhor será a minha aproximação. Então, por isso, nós dizemos que a área que a gente está querendo calcular, que é a área da região que está abaixo dessa curva, vai ser o limite daquela soma que a gente calculou anteriormente, quando o n tende ao infinito. Quer dizer, quanto maior o n, melhor vai ser a aproximação. Então, se eu faço o n tendendo ao infinito, esses retângulos terão larguras cada vez menores. Então, essa área vai se aproximar da área, vai cada vez estar mais próximo da área que eu estou querendo calcular. Então, a área que eu estou querendo calcular, a área da região que está abaixo dessa curva no intervalo AB, vai ser o limite, né, dessa soma, a soma dos n subretângulos, quando o n tende ao infinito. Né? Essa soma é a soma que a gente deduziu no slide anterior, né? Essa soma a gente sabe que é a soma de cada subretângulo aqui é base vezes altura, né? Base vezes altura, isso para os n subretângulos, com o n tendendo ao infinito. Então, essa
fórmula aqui, esse limite, vai dar a área que está abaixo da curva y igual a f de x, acima do eixo x, entre as duas verticais, x igual a e x igual a b. Tá? Bom, essa mesma figura, né? Mas aí a gente pode fazer o quê? Se a gente pegar em cada ponto, né, desse intervalo, para cada subretângulo, qualquer valor de x que eu pegue, o resultado vai ser o mesmo. Ele está dizendo assim, se eu pegar a extremidade inferior ou a extremidade superior de cada retângulo, né? Por exemplo, aqui esse retângulo, se eu pegar o A ou o X1 ou qualquer ponto entre A e X1, eu vou ter o mesmo resultado. Por quê? Como a ideia é diminuir essa largura, não vai fazer diferença qualquer ponto que eu escolher. Tá? Então, aqui, o que esse slide está dizendo é isso. Qualquer ponto que você pegue em cada subretângulo, você vai ter o mesmo resultado. Tá? Por isso que, normalmente, o que nós fazemos? Nós pegamos um ponto que nós vamos chamar de x e estrela. Esse ponto aqui, ó. Aí, de forma genérica, esse ponto vai ser qualquer ponto desse subretângulo. Tá? Então, a área vai ser igual ao limite, com n tendendo ao infinito, dessa soma, né, da soma da base vezes a altura de cada subretângulo, com i variando de 1 a n. Então, esse x é um ponto qualquer dessa base, qualquer ponto. Mas vamos lá, para ficar mais claro, vamos resolver esse exemplo. Tá? Então, o que eu quero? Estime a área sob o gráfico da função f de x igual ao cosseno de x igual a zero, até x igual a meio, meio não, desculpa, a π sobre 2, usando 4 retângulos aproximantes e extremidades direitas. Esboce o gráfico e os retângulos. Sua estimativa é uma subestimativa ou uma superestimativa. Depois repita a parte A usando extremidades esquerdas. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo. Deixa eu pegar aqui uma figura aqui no Google dessa função. Eu não vou desenhar ela aqui porque não vou conseguir. A função cosseno é uma função periódica. Né? Esse é um gráfico da função cosseno. Deixa eu pegar aqui. Posso até cotar. Eu posso até cotar uma parte aqui para. Vamos lá, depois eu. Ó, pessoal. Esse é o gráfico da função cosseno, tá? A função cosseno é uma função periódica. Cada intervalo, né, de 0 a 2π, o gráfico vai se repetir. Tá? Por quê? Isso tem a ver com o ciclo trigonométrico. Se vocês lembrarem do ciclo trigonométrico, deixa eu só botar aqui para liberar. No ciclo trigonométrico, a cada volta, né, da circunferência, a gente vai ter os mesmos valores de seno, cosseno, tangente. Né? Então, por isso que o gráfico dessas funções são periódicos. Tá? Essas funções são periódicas, eles vão se repetir a cada volta. Então, se eu considerar que a primeira volta de 0 a π sobre 2, ele fala, né? A π sobre 2. Então, na verdade, eu só vou ter essa parte aqui, ó, né? De 0 a π sobre 2. Se eu pegar aqui, ó, eu vou ter isso aqui. Ó. Espera aí. Deixa eu fazer aqui. Então, ó, deixa eu
de zero, aqui o x é zero, tá? E aqui o x é π sobre 2. Ok, aqui só para... Então a gente está... Aqui o x é zero, aqui o x é π sobre 2. Eu coloquei essas retas só para marcar. Então eu quero só nesse intervalo. Então eu quero estimar a área, né, de f de x igual a cosseno de x, que é essa função, de x igual a zero a x igual a π sobre 2. Então, ó, é essa área aqui, ó. Né? É a área que está abaixo desse gráfico e acima do eixo x. Então, a área que a gente quer calcular é essa área aqui. O que, que ele pede para fazer? Ele pede para dividir em 4 retângulos aproximantes. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Eu vou ampliar essa figura para ficar melhor para a gente entender, tá? Então, vocês entenderam que é só esse pedaço aqui, gente? De 0 a π sobre 2? Deixa aqui. Vou fazer o seguinte. Então, vou pegar aqui agora outra 4 retas. 4 não, 3, né? Vamos lá. Aí eu vou dividir isso aqui, ó, em 4 partes. Quatro partes iguais, tá, gente? Tá aproximado, né? Então, olha só. Eu preciso calcular essa área aqui, ó, acima do eixo x e abaixo desse gráfico, né? Entre esses dois valores de x aqui. Então, veja, o que, que eu tracei? Tracei 3 segmentos aqui, dividindo essa região em 4 retângulos. Então, a base de cada um mede ΔX. Quanto vai medir o nosso ΔX? Vamos calcular aqui. ΔX será igual. Aqui. Vamos lá. Então, ΔX vai ser, ó, esse segmento aqui inteiro, daqui até aqui, dessa linha vermelha até essa, vai medir π sobre 2, porque aqui o x é zero, aqui o x mede π sobre 2. Então, é π sobre 2 sobre... Aí eu estou dividindo em 4 partes iguais, então é π sobre 2 sobre 4. Então, o ΔX vai ser igual a π sobre 8. Π sobre 8. Tá? Então, cada segmento aqui, ó, cada base desse retângulo mede π sobre 8. E a altura? A altura vai ser a imagem em cada ponto. Então, aí vai variar, né? Então, vamos lá. Então, eu vou calcular agora as alturas, né? Bom, então, deixa eu ver como fazer. Vou calcular aqui. Deixa eu botar uma caixa de texto aqui. Então, vamos começar aqui. Ó. Ele pede para a gente pegar a extremidade direita de cada retângulo. Então, ó, eu começo aqui o x vale zero, aí esse é o primeiro retângulo que eu vou aproximar. Aí, como ele quer a extremidade direita, eu vou pegar essa extremidade aqui. Então, aqui o x vai ser igual a π sobre 8. Por que π sobre 8? Porque o ΔX é π sobre 8. Ó. Então, aqui é 0 mais π sobre 8, aqui o x vai ser π sobre 8. Tá? Então, eu vou pegar para x igual a π sobre 8. Então, eu voltei para x igual a π sobre 8. A área, vou chamar assim, a área vai ser S1, que é a área do primeiro retângulo, vai ser igual. Então, é base vezes altura. A base, gente, é o ΔX, é a mesma para todos. Vezes a altura, então a altura vai ser a imagem, né, dessa função
para x igual a π sobre 8. Então vai ser f de π sobre 8. Deixa eu melhorar aqui, espera aí. Certo? Então vai ser aqui, ó. F de π sobre 8 é essa imagem aqui, ó, é a altura, vezes ΔX, que é essa base aqui, ó, ΔX. Então vou calcular aqui. Então essa área 1 será igual. Então vamos lá. Essa imagem vai ser como que a gente vai calcular? Ó, f de x está aqui. Então eu vou substituir o x por π sobre 8. Então vai ficar f de π sobre 8. É cosseno de π sobre 8. Então vai ficar cosseno de π sobre 8. Aí vezes o quê? Vezes o ΔX. O ΔX é π sobre 8. Vou colocar aqui na frente, ó, melhor, né? Para não confundir. Então, pronto. Então, o que eu calculei aqui, gente? Ó, eu fiz base vezes a altura. A base é o ΔX, que é igual a π sobre 8. A altura é a imagem, né? O x aqui nessa extremidade direita é igual a π sobre 8. Então a imagem ficou cosseno de π sobre 8. Então isso aqui, ó, S1 é a área desse primeiro subretângulo. É o que está, quando eu aproximo essa faixa a um retângulo, é essa área. Bom, agora vamos pegar o segundo valor de x, esse aqui. Ó, né? Nessa reta, o x vale quanto? Então vai ser π sobre 8, 2π sobre 8. Né? Porque cada ΔX é π sobre 8. Então eu vou ter duas vezes π sobre 8, que é π sobre 4. Duas vezes π sobre 8 é π sobre 4. Eu vou copiar aqui, ó. Então é π sobre 4. Eu vou mudar aqui, ó. Vai ficar assim. Ó, deixa eu explicar para vocês. Então, ó, agora o x é π sobre 4, que agora eu estou pegando esse segundo subretângulo aqui. Eu quero calcular agora essa área, tá? Então, o x é π sobre 4. A área desse segundo subretângulo, então, agora é S2, será igual. Então, ó, é base, a base é π sobre 8, continua sendo π sobre 8, vezes a altura. A altura vai ser a imagem de π sobre 4. Tá? Então, o x aqui vale π sobre 4. Então, a imagem de π sobre 4. Então, vai dar vezes ΔX. Então, a área desse segundo subretângulo vai ser igual a base, que é π sobre 8, vezes a altura, que é cosseno de π sobre 4. A gente pode calcular aqui, ó, a gente pode calcular esses cossenos e fazer. Depois a gente calcula, tá? Esse daqui dá para calcular mais fácil, né? Que π sobre 4 é 45 graus e raiz de 2 sobre 2. Esse aqui a gente depois pega uma calculadora e faz. Bom, vamos para o terceiro, né? O terceiro subretângulo. Então agora eu tenho aqui, ó, nessa terceira reta, em azul aqui, ó, então eu vou ter agora o x vale quanto, né? Como o ΔX é π sobre 8, então eu tinha, aqui era 1π sobre 8, aqui é 2π sobre 8, aqui vai ser 3π sobre 8. Então o x agora vale 3π sobre 8.
Deixa eu ver aqui. Ah, é esse aqui. Não, aqui é pi sobre 8. Então, olha só. X é igual a 3π sobre 8, então a área desse terceiro subretângulo vai ser igual a f de 3π sobre 8, então é a imagem de 3π sobre 8, vezes o ΔX, que é essa base aqui. Então, essa área do terceiro subretângulo vai ser base vezes altura. Então, é π sobre 8 vezes o cosseno de 3π sobre 8. E a área desse último subretângulo vai ser igual a π sobre 4. Aliás, π sobre 4 não. O x agora é π sobre 2, né? Então vamos arrumar. Π sobre 2. Então vai ser área da base, desculpa, a área vai ser base, que é ΔX. ΔX é a base, vezes a altura. A altura é a imagem de π sobre 2 agora. Então a imagem de π sobre 2. Então a área vai ser π sobre 8 vezes o cosseno sobre 2. Pronto, aqui está. Então eu tenho as áreas aqui, ó, dos 4 subretângulos. Eu posso calcular essas áreas usando uma calculadora. Ó. Se eu for pegar aqui, vai ficar assim, ó, cosseno de π sobre 8. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Ó. Deixa eu botar lá para cá. Opa. Então vamos lá. Ó. Vamos calcular o cosseno de π sobre 8? Vamos procurar aqui. Ó. Π dividido por 8. Tá aqui. Aí o cosseno. Deixa eu procurar aqui função cosseno. Ah, tá aqui, ó, trigonometria, cosseno. Pronto. Então deu 0,99999. Será que aqui está em graus? Ah, aqui está em graus, ó, tem que passar para radiano. Ah, estava errado, gente. Então vamos calcular de novo. Ó. Radiano. Então agora π sobre 8. Aí vou calcular o cosseno de π sobre 8. Calculei o cosseno. Então, esse valor 0,9238 é o cosseno de π sobre 8. Aí eu vou multiplicar por π sobre 8. Então, vou fazer vezes π dividido por 8. Então, deu 0,3628. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 0,36. Bom, então, o que é esse 0,36? É a área desse primeiro subretângulo aqui. Ó. A área desse primeiro subretângulo. Vamos pegar aqui esse segundo. Ó. Vamos calcular aqui. Ó. Isso vai ser igual. Eu tenho agora π sobre 8 vezes cosseno de π sobre 4. Então, vamos lá. Começa aqui. Ó. Π sobre 4. Tá aqui. 0,78. Aí calculo o cosseno. Cosseno. Deu 0,7. Né? Aí vezes π sobre 8. Então, vezes π sobre 8. Então deu o quê? 0,277. Então vou arredondar 0,28. 28. Tá? Aí eu venho agora para o terceiro, o 0,28, o que é? É a área desse segundo subretângulo aqui. Né? Veja que é menor do que o primeiro, né? Faz sentido, não faz? Pela figura, está diminuindo. Vamos pegar o terceiro agora. Então, vou pegar o terceiro, vou ficar π sobre 8 vezes o cosseno de 3π sobre 8. Então, vamos lá. 3 vezes π, tá aqui, dividido por 8, tá aqui.
Então eu tenho 3π sobre 8. Aí calculo o cosseno. Tá aqui. Aí vezes π sobre 8. Então, vezes π dividido por 8. Tá? Então, ó, 0,15. É 0,15. Bom, deixa eu aumentar aqui. Pronto. E agora o último, né? Vai dar quanto? O último é o mais fácil. Ó. Por quê? O cosseno de π sobre 2 é zero. Né? Então aqui vai ficar π sobre 8 vezes zero. Né? Vai dar zero. Pronto. Bom, então ó, eu calculei aqui, gente, o quê? A área de cada subretângulo. Né? Então, como que eu faço essa aproximação? Deixa eu colocar isso aqui mais para cima. Então, ele pede para a gente fazer a estimativa da área sob o gráfico, da área que está abaixo do gráfico, né, de x igual a zero até x igual a π sobre 2. Essa área, então, será igual. Ou essa área vai ser aproximadamente, né, uma estimativa. Vai ser a soma das áreas desses subretângulos. Então, vai ser 0,36 mais 0,28 mais 0,15 mais zero. Né? Então, isso vai ser igual. Vamos somar agora. Ó. 0,36 com 0,28 vai dar 0,64. Aí com 0,15 vai dar 0,79. Então isso vai ser igual a 0,79. O que, que é isso? É uma aproximação desta área. Então é uma aproximação. A área que está abaixo dessa curva, né, acima do eixo x, entre x igual a zero e x igual a 1, essa área aqui, ó, vai ser aproximadamente 0,79. Tá? Eu fiz essa aproximação utilizando um, utilizando 4 subretângulos, então dividir por Δx por 4. O que, que ele pergunta aqui? Ó? Ele esboce o gráfico e os retângulos. A gente fez isso aqui. Aí ele pergunta: a sua estimativa é uma subestimativa ou uma superestimativa? Né? Quer ver? Para responder isso, eu vou fazer o seguinte: ó. Eu vou traçar agora aqui ó, os topos dos subretângulos que eu utilizei. Né? Ó, se eu fizer isso aqui, ó, tracei aqui, né? Deixa eu. Deixa eu tentar. Opa, Ctrl Z. Ah, assim. Então vamos lá. Ó, vamos olhar para esse desenho aqui, gente. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Quer ver se eu diminuir essa. Diminuir fica melhor. Pronto, ó como ficou melhor. Então veja só.
Eu diminuí aqui as retas para ficar realmente os retângulos. Então, eu usei esses 4 retângulos aqui. Essas áreas que 0,36, 0,28, 0,15 são as áreas desses retângulos. São 4 retângulos. O último é zero porque, veja, o último ficou um segmento de reta, por isso que a área é zero. Né? Então, aqui, ó, 0,36 é a área do primeiro, que é o maior, né? 0,28, 0,15 e 0,1. Esse resultado que a gente encontrou, vocês acham que, pensem aí, né? É uma estimativa. Agora, essa estimativa é uma subestimativa ou uma superestimativa? Né? Então, pensem aí, ó. É, essa área é a soma das áreas desses 4 subretângulos. Essa soma, esse 0,79, é maior ou é menor que a área real? Eu acho que é menor. Muito bem. Eu também acho que é menor. Alguém acha que é maior? Né? Por que é menor, gente? Então vamos lá. Porque veja, ó, quando a gente traçou esses 4 subretângulos, ó, observe que quando você pega o topo de cada um aqui, ó, sempre vai ficar uma área de fora aqui, né? Então a soma que a gente calculou, essa área que a gente estimou, é menor do que a área real, porque está faltando essa partezinha que ficou fora dos retângulos. Bom, então aqui nós temos uma subestimativa. Bom, a gente calculou essa subestimativa utilizando as extremidades direitas. Vamos agora fazer a mesma coisa, só que utilizando o lado esquerdo. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando o lado esquerdo. É o que ele pede na letra B. Bom, para isso eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar essa figura aqui, eu vou copiar esse slide para facilitar. Né? E eu vou repetir, só que usando a letra B. Então agora vou apagar essa letra A aqui, ó, e vou repetir usando a letra B. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar agora o canto esquerdo, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Vou arrumar essa figura aqui. Deixa eu ajustar a figura aí, a gente já faz já. Deixa eu... Bom, pessoal, olha o que mudou, gente, ó. A gente vai utilizar o canto esquerdo, a gente está pegando agora, ó, cada delta x aqui, eu estou agora traçando o retângulo a partir do canto esquerdo. Então a altura vai ser calculada usando esse ponto do lado esquerdo. Por isso que agora os retângulos ficam maiores. Então agora, se a gente for estimar usando o lado esquerdo, né, como é um número pequeno de retângulos e a gente está fazendo uma aproximação, a gente vai ter agora uma superestimativa, porque agora a área que a gente vai calcular vai passar da área real. Né? Então agora, ó, esse primeiro x que eu vou pegar vai ser x igual a zero. Né? Eu vou começar pelo x igual a zero. Deixa eu pegar isso aqui. Vou começar do x igual a zero. X igual a zero. Então eu vou calcular. A imagem para x igual a zero vai ser f de zero, né, vezes a largura que é ΔX. F de zero é o cosseno de zero. Cosseno de zero. Alguém lembra quanto é o cosseno de zero? Alguém lembra quanto é o cosseno de zero?
Cosseno de zero é igual a 1, gente. Então é 1 vezes π sobre 8. Então isso aqui vai dar π sobre 8. Vou calcular aqui, π dividido por 8. Então deu 0,39, tá? Ó, 0,39. Pronto. Então a área desse primeiro retângulo é 0,39. Tá? Eu agora estou usando a extremidade esquerda. Bom, agora vamos pegar a área desse segundo retângulo. Então vai ser base, que é ΔX, vezes a altura. Aqui o x vale π sobre 8. Ó. Então o x é π sobre 8, né? A base é ΔX, a altura é f de π sobre 8. Né? Então vai ficar π sobre 8 vezes cosseno de π, vai dar 0,36. A área desse terceiro retângulo, então agora eu vou pegar o x aqui. Ó. O x aqui vai ser 2 vezes π sobre 8, que é π sobre 4. Né? Então é base vezes altura. A altura é f de π sobre 4 vezes ΔX. Então, vou ter S de 2 é π sobre 8 vezes o cosseno de π sobre 4. Calculei, deu isso aqui. E nesse quarto subretângulo, o x aqui vai ser igual a 3π sobre 8. Né? Então, vou ter f de 3π sobre 8, né? É a altura vezes ΔX. Então, tem aqui que chega no resultado. Bom, então, agora a gente vai somar essas áreas, a gente vai ter o quê? 0,39 mais 0,36 mais 0,28 mais 0,15 0,79. Não, aqui vai dar 0,79 não, aqui vai dar mais. Deixa eu fazer a conta aqui. É o 0,79 mais 0,39. Então deu 1,18. Então, por isso que eu falei, ó, agora a área é maior. Por quê? Porque agora está passando da função. Então, agora a gente tem uma superestimativa. Bom, deu para entender a diferença, gente? Quando a gente pega o lado direito ou o lado esquerdo, deu para entender a diferença? A forma de fazer é a mesma, né? Só muda, né, a extremidade, tá? Ok, gente. Entendeu, Ariston? Entendi. Muito bem. Bom, gente, então, essa ideia é a ideia que está por trás da integral, né? Então, agora vamos falar o que é uma integral a partir disso, tá? Então, qual é o nosso objetivo, né? Aqui nesse exemplo, a gente tinha uma função, aqui é uma função genérica, ela era função cosseno, mas é a mesma coisa, aqui é o caso geral. E num intervalo de x igual a A e x igual a B, eu estou querendo calcular a área que está abaixo dessa função e acima do eixo x, né? Considerando que nesse intervalo essa função ela é não negativa. Então, eu estou querendo calcular essa área. Então, a gente viu que é possível estimar essa área dividindo essa região em faixas e aí aproximando a área de cada faixa por um retângulo. E aí a gente vai ter uma estimativa. A gente também viu que quanto maior o número de retângulos, melhor vai ser essa estimativa. Então, quando eu calculo, né, essa soma e depois eu faço com que o n tende ao infinito, então eu estou aumentando o número de retângulos, eu melhoro essa aproximação. Então, essa área vai ser igual ao limite dessa soma quando esse ΔX tende a zero, ou quando o n tende ao infinito. Então, a área vai ser o limite da soma quando n tende ao infinito, ou quando ΔX tende a zero, mesma coisa. Bom, esse x e estrela aqui eu posso escolher qualquer ponto que eu vou ter o mesmo resultado. Bom, essa soma, gente, essa soma é chamada, né, a soma de f de x i vezes ΔX é chamada de soma de Riemann. Soma de Riemann. Isso em homenagem a um matemático que colaborou, né, para esta definição. Tá? E aí, o limite da soma de Riemann vai dar a área, né, que está abaixo dessa curva, que eu chamei de S, aqui é S, peguei a figura, mas aqui eu chamo de A, é a mesma coisa. Bom,
E esse limite da soma de rima, gente, nós vamos chamar de integral definida da função f de x dx, de x igual a A e x igual a B. Ó. Então, essa integral, que é o tema da aula de hoje, né, nada mais é do que essa área aqui. Então, uma integral definida pode ser interpretada como uma área. Isso quando f de x é uma função não negativa no intervalo de x igual a até b. Então, aqui ó, nós temos a soma de rima, né? Então, eu tenho o limite da soma de rima é igual à integral definida. Né? Então, eu tenho integral definida de f, integral dessa função, de x igual a A até x igual a B. Bom, aqui eu tenho o integrando, é a função que eu estou integrando, por isso que é integrando. Aqui os limites de integração. Né? E aqui o diferencial, dx, ele vai indicar qual a variável que a gente está integrando. Eu estou integrando essa função, né, em relação a x, a variável x. Bom, então, a integral definida, quando a gente fala integral definida, a gente está falando de uma área. Então, é o limite da soma de rima, isso representa uma área. Bom, isso considerando a função, né, não negativa nesse intervalo. Tá? Então, veja só, esse segundo exemplo. Ó. É dado o gráfico de uma função f, aqui eu tenho o gráfico de uma função, né? E aí eu quero que vocês calculem cada uma dessas integrais interpretando em termos de área. Então a integral de uma função, como a gente acabou de ver, pode ser interpretada como uma área. Tá? Então vamos lá, integral de 0 a 2. Ó. O x vale 0 onde? Aqui, não é? O x vale 0. E aqui o x vale 2. Então vamos lá, vamos calcular a área. Ó, eu posso até pegar aqui, ó, colocar assim, ó, vou chamar atenção. X igual a 0 está aqui. Para x igual a 2 está aqui. Ó, só para chamar atenção, que vamos ver se funciona. Tá vendo? Então, não, na letra A, eu quero calcular de x igual a 0 até x igual a 2. Então, eu quero calcular a área que está nesse intervalo aqui, abaixo da função, então abaixo desse segmento e acima do eixo x. Então, eu quero calcular a área desse trapézio aqui. Ó. Estão enxergando o trapézio? Como que vocês calculariam essa área, gente? Vamos lá. Como essa integral vai ser essa área aqui. Como que vocês calculariam essa área? Vou dar aí 1 minuto para vocês calcularem. Eu quero que vocês descubram aí quanto vale essa área. Ela vale 4 blocos. Oi? Ela vale 4 blocos. Essa área. 4 blocos? É. Isso tá correto, perfeito. Ó, 4 quadradinhos aqui, né? Porque 1, 2, 3 e aí aqui é metade, aqui é metade, então as duas metades juntas dá 4. Perfeito, é 4 mesmo. Então, ó, se a gente pensar que cada quadradinho aqui, ó, tem dimensões 1 por 1, né? Então vai ser a área, vai ser 1 vezes 1, vai ser 1. Então a área de cada quadrado é 1. Então, como são 4, então essa área vai ser igual a 4. Opa. Ô, gente, desculpa. Estou tentando aqui. Então essa área, vocês concordam que é igual a 4? É 4 unidades de área, né? 4 unidades de área, tá? 1, 2, 3, 4. Se vocês lembrarem, ó, isso aqui pode ser calculado. Área de um trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. A base menor vale 1. A base maior vale 3. Então, 1 mais 3, 4. A altura é 2. Então, 4 vezes 2, 8. Dividido por 2 vai dar 4. Eu chego nesse resultado. Bom, agora vamos lá. Ó.
Agora a integral de f de x dx de 0 a 5. Então, o que eu quero calcular? A integral de 0 a 5 é a área de x igual a 0 até x igual a 5. Então, eu vou trazer agora esse segmento para cá. Ó. Então, eu quero calcular agora a área nesse intervalo, que está abaixo dessa função e acima do eixo x. Então, essa área aqui. Ó. Então, vai lá, vou dar um tempinho para vocês calcularem essa área agora. E aí, gente, qual é a área? Quanto vale essa integral de 0 a 5? Eu não ouvi, alguém acho que falou, eu não escutei. Eu acho que está próximo de 9. Próximo de 9, ó. Fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir isso aqui assim, ó. Eu vou botar um segmento aqui e um segmento aqui assim. Ó. Então vamos lá. Dá para ver essas duas retas em azul que eu coloquei aqui, dá para ver? Tentar ampliar aqui a largura delas. Deixa eu mudar a cor para ver. Acho que talvez um amarelo. O amarelo fica melhor. Ó. Ó, veja só. Se eu traçar essas duas retas amarelas aqui, eu divido essa minha área em três partes. Essa aqui do meio é fácil. Ó. Quanto vale essa aqui do meio? 3, né? Porque é um retângulo, né? A base é 1 e a altura é 3. Então é 3, certo? Essa primeira aqui, ó, é a área que a gente calculou na letra A. Concordam? Então vai ser 4, né? A primeira. A do meio a gente viu que é 3, porque é um retângulo. Tá? E essa terceira aqui não é um triângulo? A área do triângulo não é base vezes a altura dividido por 2? Então, ó, a base aqui é 2 e a altura aqui é 3. Então, é 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, dá 3. Pronto. Então, essa área vai ser igual a 10. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Agora vamos pegar a área, ó, a integral de f de x dx de x igual a 5 até x igual a 7. Então é a área de x igual a 5 até x igual a 7. Ó. Então vai ser agora esse intervalo aqui, ó, de 5 a 7. Tá? Agora observe o seguinte: nos primeiros casos, a função estava acima do eixo x.
Agora, a função está abaixo do eixo x. Então, a gente diz que nesse intervalo a gente tem uma função negativa. O que vai acontecer? Quando a função estiver abaixo do eixo x, na verdade, a integral vai representar o oposto da área. Então, isso aqui vai ser igual a menos a área. Então, isso aqui vai ser igual a menos a área desse triângulo aqui. Qual a área desse triângulo? Base vezes altura. Então, vai ficar, a base é 2 e a altura é 3. Então, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Então, essa integral vai ser menos 3. Tá? Então, lembrem disso. Quando a função estiver para baixo do eixo x, né, a integral representa o oposto da área. Né? É a área, só que com um sinal negativo. Não existe área negativa, mas é uma forma de você diferenciar o que está acima e o que está abaixo do eixo x. E de 0 a 9, né? Então agora, ó, deixa eu apagar. Eu vou pegar de x igual a 0 daqui até x igual a 9. Até aqui. Então era total. Então vamos lá. Ó. A gente tinha calculado daqui até aqui, né? Agora, depois a gente calculou daqui até aqui. Então aí depois só vai faltar essa parte. Então vamos lá. Ó, eu posso separar em partes, gente. Ó. Eu posso pegar do 0 até o 5. Né? Lembra que a gente calculou do 0 até o 5? A área é 10. Aí eu vou pegar agora do 5 até o 7. Né? Essa integral, como a área ficou para baixo do eixo x, essa integral é negativa. Então eu vou pegar agora menos 3. E depois eu vou pegar do 7 ao 9. A função também é negativa. Então aqui também a integral nessa parte vai ser negativa. Então vamos calcular agora aqui. Ó. Então o que eu faço? Eu tenho aqui um trapézio. Ó. Então eu pego base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa base mede 3, essa base mede 2, então a soma dá 5. 5 vezes 2 dá 10, dividido por 2 dá 5. Então menos 5. Isso é igual. Então isso vai ser igual a 2. Então a integral de 0 a 9, integral dessa função f de x de 0 a 9, vai ser igual a 2. Então, quando a função está para cima do eixo x, fica positivo. Quando está para baixo, fica negativo. Isso é igual a 2. Bom, entendido isso, gente? Deu para entender isso aqui? Então, o que nós falamos até agora? A gente viu que uma integral definida pode ser interpretado como uma área. Yeah? E então nós calculamos essas integrais através da interpretação por uma área. Bom, na sequência, a gente vai falar um pouquinho de técnicas de integração, como a gente pode calcular isso algebricamente. Okay? Mas vamos fazer um intervalinho, né, para não ficar muito cansativo, já temos aí 1 hora de aula. Então, vamos dar uma pausa, são quase 9h40, vamos fazer uma pausa de 15 minutos para a gente tomar uma água, ir ao banheiro, tomar um café e voltamos então às então, são 9h40 praticamente, então 15 minutos vai estar 9h55. Bom, então vamos fazer uma pausa e a gente retorna daqui 15 minutos, 9h55. Joia?
Bem, gente, vamos retornando então a 9h55. Então a gente vai para a segunda parte agora da aula. Na primeira a gente viu a definição de integral, né, a interpretação, que nós podemos calcular a integral definida por meio de uma área, né, então uma interpretação geométrica. Agora a gente vai, então, passar a tratar mais da forma algébrica. Tá? Dê um ok aqui no chat, por favor, se vocês estão aí, se retornaram, para a gente poder continuar. Ariston, tá ok. Joia. Então vamos lá, vamos continuar então. Então veja só. Começo aqui retomando então com a pergunta, né? É possível calcular integrais sem utilizar somatório por meio do cálculo de áreas, né? Então o que a gente viu até agora? A gente viu a definição lá, como é que a gente calcula uma integral, né? Dividindo a região em subretângulos, né? Aí calculando áreas, tal. Agora, existem métodos para calcular a integral sem precisar de todo aquele trabalho, né? Então a gente pode calcular a integral algebricamente, né? Analiticamente, ao invés de numericamente. Então é isso que a gente vai passar a ver agora. Primeiro, a gente vai pensar na integral, né, como uma antiderivada. Então, quando a gente começa a estudar lá matemática no ensino fundamental, né, quando a gente começa a estudar equações, principalmente, ou mesmo antes, né, na aritmética, a gente aprende mais ou menos assim, né, que cada operação tem uma operação inversa. Né? Então, por exemplo, a subtração é a operação inversa da adição, a multiplicação é a operação inversa da divisão, né? A potenciação e a radiciação são operações inversas. Então, se a gente pensar na mesma lógica, a gente pode pensar que a integral é a operação inversa, vou botar uma aspas assim, mas é a operação inversa da derivada. Né? Então, olha a relação que existe aqui. Ó. Se eu tenho uma função f de x, cuja integral é f de x, o que isso significa? Significa que a derivada dessa função f vai ser f'. Ó, a derivada de f vai ser f'. Por isso que elas são, a gente pode chamar de operações inversas. Tá? Então, eu vou usar essa ideia para mostrar um pouquinho para vocês de algumas regras de integração. Bom, essa integral aqui, diferente daquelas primeiras que a gente calculou por meio da área, é chamada de integral indefinida. Tá? E essa integral indefinida ela vai representar sempre uma família de funções, porque quando a gente calcula essa integral, a gente vai ter uma constante de integração que pode ser qualquer número real. Então você vai ter um conjunto de funções, uma família de funções. E aí, para cada número real que você dê para essa constante, você vai ter uma função diferente. Tá? Por exemplo, ó, vamos começar aqui, vamos ver alguns exemplos. A integral de x ao quadrado dx é igual a x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Essa constante é o número real. Né? Por quê? Porque se eu derivar essa função, eu vou encontrar x ao quadrado. Ó. Então vamos lá, vamos derivar x ao cubo sobre 3. Então, eu passo o 3 para cá multiplicando, aí vai cotar com esse 3 aqui de baixo, aí subtraindo o expoente vai ficar x ao quadrado. Derivada de constante é zero. Ó. Então, a derivada de x ao cubo sobre 3 mais c é igual a x ao quadrado. Tá? Um outro exemplo. Integral de 1 sobre x dx é igual ao ln do módulo de x mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de ln de x mais c vai ser igual. Derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada de constante é zero. Tá? Outro exemplo. Integral do cosseno de x dx é igual ao seno de x mais c. Então, o integral do cosseno de x é seno de x. Tá? Por quê? Porque a derivada do seno de x mais c vai ser derivada do seno de x é cosseno de x e derivada de constante é zero. Bom, então, alguns exemplos aqui. A gente pode pegar isso aqui e generalizar através de regrinhas. Assim como a gente tinha aquelas regrinhas para derivada, a gente pode
combinar algumas regrinhas para calcular integrais, né? Então aqui eu tenho uma tabela de algumas regras. Vamos dar uma olhada em algumas mais básicas. Ó. Por exemplo, começa essa primeira está dizendo o quê? Que quando você tem uma função multiplicada por uma constante, então a integral desse produto vai ser igual. Você passa essa constante para fora, ó, passa a constante para fora, e aí você vai ter a integral de f de x. Então você não integra essa constante, ó, ela fica aqui multiplicando. E aí você vai integrar essa função. Aqui é uma outra regra interessante que é equivalente à derivada. A integral de uma soma é igual à soma das integrais. A integral da soma é a soma das integrais. A integral de uma constante é a constante vezes x. Né? Por quê? Isso aqui vem daquela regra da derivada. Se eu derivar isso aqui, eu vou passar 1 para cá multiplicando, subtrair 1, vai ficar k. Derivada de constante é zero. Né? Aí, aqui, ó, uma função polinomial é o contrário da derivada. Para derivar, a gente faz o quê? A gente passa o expoente multiplicando e subtrai 1. Para integrar, a gente faz o contrário. Em vez de passar multiplicando, você vai somar 1 ao expoente. Ó. Lembra que na derivada a gente subtrai. Aqui a gente soma 1. E aí você vai dividir pelo resultado. Ó. Dividir por n mais 1. Né? Por quê? Porque se eu pegar esse resultado e derivar, eu tenho que encontrar esse aqui. Então, se eu derivasse, eu ia passar esse expoente para cá multiplicando, ia cotar com esse denominador, ia subtrair 1, então o expoente ia ficar n. Ó. Então, é o contrário. Bom, e assim por diante. Ó. Integral da exponencial é a própria exponencial, que na derivada não muda. Né? Integral de 1 sobre x né? É ln do módulo de x. Esse é um caso particular, porque veja que essa regra aqui vale para n diferente de menos 1. Então, esse é o caso em que o n é igual a menos 1, é um caso particular. Tá? Então, essas primeiras são as mais usadas, tá, gente? Integral do seno é menos cosseno. Integral do cosseno é o seno. Tá? E sempre somando a constante de integração. Quando a gente tem uma integral definida, a gente sempre tem a constante de integração. Essas são as mais, ó, essas aqui são as mais utilizadas, tá? Essa tabela tem essas outras, mas não se preocupe não. Então vamos nos concentrar nessas primeiras aqui. Bom, então a gente vai, utilizando essas regras, a gente vai calcular algumas integrais. Então vejamos, ó. Esse exemplo 3. Vamos resolver essas três aqui juntas, tá? Vamos lá, vamos botar aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui. Tá, acho que aqui dá. Então vamos lá. Integral de x quadrado mais x elevado a menos 2 dx. Então vamos lá, gente. Ó. A mesma coisa que a gente faz na derivada, a gente pode fazer aqui. Quando eu tenho uma soma de dois termos, eu calculo a integral do primeiro termo, depois eu calculo a integral do segundo termo. Então vamos calcular a integral de x ao quadrado. Lembrem-se sempre que é o inverso da derivada. Então, na derivada, a gente passa multiplicando e subtrai 1. Aqui é o contrário. Eu vou somar 1 ao expoente. Então, aqui, ó, x ao quadrado. Se eu pego esse expoente e somo 1, vai dar quanto? Como que vai ficar o expoente se eu somar 1? X ao cubo. Muito bem, então vai ficar x ao cubo. Aí eu vou pegar o resultado, esse expoente ficou aqui, ó, e vou dividir. Então vai ficar x ao cubo dividido por 3. Pronto. Então eu derivei esse primeiro termo. Tá? Agora vamos para o segundo termo. Mesma coisa. Ó. Vamos lá. Pego o expoente e somo 1. Então vai ficar x elevado a quanto? Menos 1, professor. Muito bem, menos 1. Perfeito. Porque, ó, menos 2 mais 1 dá menos 1. Aí eu vou dividir por menos 1. Tá? Então, gente, integrei, aí só não pode esquecer, como é uma integral indefinida, de colocar essa constante. Sempre vai ter essa constante. Porque quando a gente tem uma integral indefinida, a gente tem uma família de funções. Tá bom? Eu vou ajeitar aqui, ó, isso aqui vai ficar x ao cubo
menos, ó, é mais com menos aqui, ó, então fica menos. Aí quando é x elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1 sobre x. Né? Quando o expoente é negativo, se eu inverter a base, eu troco o sinal do expoente. Mais a constante. Bom, então só ajeitei aqui, gente, tá? Então essa é a integral dessa função. Ok? Vamos agora para a letra B. Tá? Veja, quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar isso aqui numa potência. Então, antes de mais nada, eu vou transformar isso numa potência. Então vai ficar assim, raiz quadrada de x ao cubo é x elevado a 3 sobre 2, 3 meios, mais, aqui, raiz cúbica de x ao quadrado é x elevado a quanto? Eu transformar isso aqui em potência, qual vai ser o expoente agora? Vai ser x ao quadrado. 2 sobre 3. 2 sobre 3, muito bem. Então vai ficar 2 sobre 3, por quê? Ó, é o número aqui de dentro dividido por esse índice, tá? Aqui era 3 sobre 2, agora aqui é 2 sobre 3, muito bem. Então, ó, eu não integrei ainda, tá vendo, gente? Que eu deixei o sinal de integral, ó, continuo tendo a integral, eu só transformei essas raízes em potências. Agora vamos integrar, agora eu vou integrar. Então agora vai ficar assim, integral de x elevado a 3 meios. Então vai ficar, deixa eu botar aqui a fração. Então vamos lá. O que eu faço? Eu somo 1 ao expoente. Então vai ficar x elevado a 3 meios mais 1. Vai dar quanto? Quanto dá, gente? 3 meios mais 1. 4 meio. 4 meios. 5 meios. 5 meios, né? Ó, porque, ó, vou fazer aqui embaixo um rascunhozinho, ó. A gente tem, quando tem fração, né? Fazer aqui, ó. A gente vai ter 3 meios mais 1. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. O MMC é 2. Aí faz 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. Mais. Aí, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 1, 2. Aí soma os numeradores e conserva o denominador. Então, isso vai ser igual a 5 meios. Bom, fiz um rascunho aqui, ó. Então, peguei o expoente, somei 1, deu 5 meios. Aí eu vou dividir por 5 meios. Por 5 meios. Pronto. Mais. Agora vamos integrar esse segundo termo. Ó. Então vamos lá. Vai ficar assim, x elevado a 2 terços. Então, o que eu faço? Nossa, base x aqui. 2 terços mais 1. Faça uma conta agora. 2 terços mais 1 dá quanto?
2 terços mais 1, gente. Concorda que dá 5 terços? Porque, ó, o MMC é 3, 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2, 3 dividido por 1, 3 vezes 3, então 5 terços, tá? Então aqui, ó, 5 terços. Então, peguei, ó, x elevado a 2 terços, somei 1, aí eu vou dividir por 5 terços. Dividir por 5 terços. Pronto. Mais, quem? Mais a constante de integração. Não pode esquecer dessa constante. Bom, então já está integrado, gente. Aí o que eu posso fazer? Eu posso dar uma ajeitadinha aqui, ó, porque eu tenho assim, ó. Como que eu faço divisão de frações? Eu conservo a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então aqui eu posso escrever assim, ó. O inverso de 5/6 é 2/5. Tá? Então é 2/5 vezes x elevado a 5/6. Opa. X elevado a 5/6. Mais. Agora aqui, mesma coisa. Conserva de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então vai ficar. O inverso de 5 terços é 3/5. Aí, vezes x elevado a 5/5. Bom, então só ajeitei, ó, mais a constante de integração. Então essa é a integral dessa segunda função. Tá? Se quisesse aqui, ainda podia transformar essa potência em raiz. Ficar raiz quadrada de x elevado à quinta e raiz cúbica de x elevado à quinta. Deixa assim. Por fim, gente, esse terceiro caso, veja. Aqui eu tenho primeiro um produto de duas funções. Então é como se eu tivesse um integral de uma composição de duas funções. Né? E além disso, aqui eu tenho um quadrado aqui. Ó. Deixa eu só ver aqui, acho que tem alguém. Liberar aqui. Então, gente, cuidado só que quando você tem um produto, quando você tem uma potência, né? Quando você tem uma composição de funções, você não pode fazer diretamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro desenvolver esse quadrado, depois eu vou fazer a multiplicação para depois calcular. Então vai ficar assim. Então, V que multiplica. Então vamos lá, desenvolvendo esse quadrado. Então a gente vai ter, ó, o quadrado da soma vai ser igual ao quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui é um produto notável, gente. Ó, o quadrado da soma. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso vai ser igual. Agora eu vou fazer a distributiva. Esse V eu vou multiplicar pelos 3 termos. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar V a quarta vezes V, vai ficar V a quinta, mais 4V ao quadrado vezes V, vai ficar 4V ao cubo, mais 4 vezes V, 4V. Isso vezes dV, né? Pronto. Bom, agora sim, ó. Agora eu tenho o integral de uma soma. Então, a integral da soma é a soma das integrais. Então, agora eu consigo calcular. Vamos lá. Primeiro termo. O que vai dar a integral de V a quinta dV? Então, vamos lá. Integral de V a quinta é V elevado a quanto? Integral de V a 6. V elevado a 6. Muito bem. Aí, ó, divide por 6. Né? Divide por 6. Mais integral de 4V ao cubo. Então vamos lá, vai dar
4, ó, 4 é constante, deixa ele aí. Né? Integral de V ao cubo é o quê? É V elevado a 4. V elevado a 4. Aí você vai dividir por 4. Aí esse 4 vai dar para simplificar com esse. Ó. Mas, aí tem integral de 4V. Então, vou deixar aqui. O 4 é constante, eu vou deixar ele aqui. Integral de V. O que vai ser? Vai ser V elevado a quanto? Ao quadrado. V ao quadrado, muito bem, porque o expoente é 1, 1 mais 1, 2 ao quadrado. Aí dividido por 2. Bom, mais a constante de integração, gente. Então isso vai ser igual, ó. Vamos lá, vamos dar uma ajeitadinha aí nessa função, ó. Então isso vai ser igual. Então vamos lá. Vai ficar V a sexta sobre 6, esse aqui não vai mudar, né? Mais. Aqui eu posso simplificar esse 4 com esse, então vai ficar V a quarta. Aqui eu posso simplificar 4 dividido por 2 vai dar 2V ao quadrado. Mais a constante de integração. Bom, eu só simplifiquei, gente. Então, essa é a integral dessa função. Bom, então, gente, esse exemplo, o que eu procurei fazer? Né? Usar aquelas regrinhas de integração que estão nessa tabela do slide anterior. E aí vocês vão pegar essa tabela e vão treinando depois, calculando aí algumas integrais. E aí é treino. Lembre-se sempre que a integral aqui é o inverso da derivada. Né? Isso ajuda vocês a pensarem nessas regrinhas. Bom? Alguma dúvida aqui, gente? Alguma pergunta? Uma dúvida? A gente poder avançar para o último exemplo. Bom, essas integrais aqui que nós calculamos, veja que sempre tem essa constante, porque são integrais indefinidas. Quando a gente tem uma integral definida, que a gente viu que é interpretado como área, o que a gente faz? A gente calcula a integral indefinida e depois substitui esses limites aqui, ó, o a e o b. Então a gente vai ter a imagem do de cima menos a imagem do de baixo. Então, f de b menos f de a. Tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui para mostrar isso para vocês. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou colocar um colchetes aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar aqui, ó, x ao cubo menos 2x dx, aí depois a gente substitui de menos 1 até 2. Né? Deixa eu ver se eu consigo representar isso aqui. Tá, acho que eu vou ter que fazer isso aqui. Ó. Espera aí. Vamos lá. Eu vou calcular a integral aqui dentro, depois eu vou substituir os limites. É de menos 1 até 2, são esses limites aqui. O x ao cubo, gente, vamos lá. Integral de x ao cubo vai dar o quê? Que é a integral de x ao cubo? X elevado a 4. Muito bem. Então, ó, x elevado a 4, aí dividido por quanto? 4. 4. Muito bem. Então, ó, integral de x ao cubo é x a 4 dividido por 4. Menos. Agora vamos aqui, ó. Integral de 2x. Tá? 2 é constante, está aqui. Integral de x vai ser x elevado a quanto?
X ao quadrado. Muito bem, x ao quadrado, né? Porque era 1 mais 1, 2. Ó, x ao quadrado, aí dividido por 2. Aí aqui não precisa colocar constante, gente. Quando for integral definida, não precisa da constante. Se você colocar, não tem problema, mas aí você vai ver que depois, quando você fizer a subtração, essa subtração aqui, ó, vai ficar c menos c, vai dar zero. Então, por isso que eu não vou colocar. Tá? Então, calculei a integral. Aí agora eu vou substituir os limites de integração. Então, como que eu faço? Eu substituo de cima e depois eu substituo de baixo. E faço a diferença entre eles. Então vamos lá, vamos fazer isso. Ó. Vou substituir primeiro de cima. Eu vou colocar 2 no lugar do x. Onde tiver x eu vou colocar 2. Então aqui vai ficar 2 a 4 dividido por 4. Né? Vamos lá. 2 a 4. Quanto que é 2 a 4? Quanto é 2 a 4? Gente, 2 a 4 ó, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto dá? 16. 16, muito bem. Então, ó, 16 sobre 4. Menos. Agora aqui, ó, esse 2 dá para contar com esse 2, né? Ó, simplifica aqui. Então aqui fica x ao quadrado. Como x é 2, quanto é 2 ao quadrado? 4. 4. Muito bem, tá? Então tá aqui. Então esse é o resultado de eu substituir o 2 no lugar do x. Agora eu vou substituir o 1 no lugar do x. Vou colocar dentro desse colchete. Aliás, o menos 1, né? Então vai ficar ó, menos 1 elevado a 4. Quanto dá menos 1 elevado a 4? Todo número elevado a 4 fica positivo. Então, menos 1 elevado a 4 fica 1. Né? É positivo. Né? 1 elevado a qualquer expoente é 1. Então, menos 1 elevado a 4 é 1, positivo. E aí, como aqui fica 1 quarto. Menos. Aqui, ó, esse 2 corta com esse 2, aí menos 1 ao quadrado é 1. Pronto, fica assim. Né? Então, veja, ó, o que eu fiz? Calculei a integral, aí eu substituí o limite superior aqui no lugar do x, calculei o valor. Substituí o limite inferior no lugar do x, calculei o valor. Aí eu subtraio esses dois resultados. Ó. Então é isso menos isso. Vou fazer a conta. Ó. 16 sobre 4 é 4. 4 menos 4 aqui vai dar 0. Menos. 1 quarto menos 1 tem que tirar o MMC, gente. Então vai ficar, isso aqui, se vocês fizerem a conta, dá menos 3 quartos. Tá? Então, menos com menos fica mais 3 quartos. Isso vai ser igual. 0 mais 3 quartos vai dar 3 quartos. Então, esse é o resultado dessa integral. Então, veja que uma integral definida vai dar sempre uma constante. Ó. Porque isso aqui, qual a interpretação? Isso aqui, se vocês lembrarem lá do começo da aula, representa uma área. Tá? É a área que está abaixo dessa função e acima do eixo x, se esse intervalo for, se nesse intervalo a função for não negativa. Se você tiver um pedaço da função negativa, vai subtrair. É a soma, aí vai, a parte negativa vai subtrair do resto, né? Como a gente viu nos exemplos. E nesse segundo caso, né, na letra B, então a gente vai ter agora ó, a integral de uma função de 0 até 2. Né? Antes de eu fazer a integral, gente, eu vou fazer a distributiva. Ó. Então aqui vai ficar 2 vezes x, né? 2x, mais x vezes x à quinta,
vai dar aqui x à sexta. Então veja que eu não calculei a integral ainda, eu continuo aqui com a integral. Tá? Eu só fiz a distributiva aqui. Ó. Aí eu vou calcular a integral agora. Então, deixa eu deixar aqui os índices indicados. Faço o quê? Eu coloco primeiro 2. Aliás, não calculei a integral ainda, né? Eu vou deixar aqui os índices indicados, ó, é de 0 a 2. Aí eu calculo integral de 2x. Então vamos lá. Integral de x vai ser x ao quadrado dividido por 2. Aí esse 2 com 2 do denominador simplifica. Então aqui vai ficar x ao quadrado. Mais. E aqui, integral de x elevado à sexta. Dá quanto? Então é x elevado à sétima dividido por 7. Então soma um expoente, fica 7 dividido por 7. Isso vai ser igual. Bom, calculada a integral, gente, é só substituir os limites de integração. Então aqui primeiro vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Mais 2 elevado à sétima. Vou fazer a conta, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. 2 elevado à sétima, 128. Dividido por 7. Bom, menos. Agora o zero, ó, quando a gente substitui, vai ficar 0 ao quadrado, mais 0 elevado a 7, vai dar 0 mais 0. Então vai ficar menos 0. Tira o mínimo múltiplo comum, 7 vezes 4, 28. 28 mais 128 vai dar 156 sétimos. Bom? Pronto, gente. Então nós fizemos aqui, né, as duas integrais. Veja que, de novo, integral definida. Né? Então o resultado é um número. Por quê? Isso aqui é uma área. Corresponde a uma área. Bom? Então, não esqueçam, quando for uma integral indefinida, que nem no exemplo anterior, o resultado vai ser uma função que tem lá uma constante. Então, na verdade, é uma família de funções. Se for uma integral definida, o resultado é uma área. Então, é um número real. Bom? Entenderam isso, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok? Bom, eu vou passar, eu vou organizar aqui, depois eu mando mais tarde para vocês uns exercícios lá do livro do Stewart. Eu preciso digitalizar uma página e vou mandar para vocês. E aí, para vocês fazerem ao longo dessa semana, para treinar isso aqui, né? Essas técnicas de integração. A gente vai precisar disso nas próximas aulas, quando a gente vai falar de algumas aplicações. Né? Então, a gente vai, assim como a gente fez com as derivadas, a gente vai ver algumas aplicações envolvendo integrais. Tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai terminar por aqui. Deixa eu parar aqui a gravação. Deixa eu fazer a chamada.